Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Repitam comigo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã bendita e abençoada, porque este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos e nos regozijamos neste dia, porque é um início de semana, Senhor, e é mais uma semana de experiência contigo, meu Pai. Que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor trate da nossa alma, que o Senhor trate dos nossos desejos, das nossas emoções, para que nós experimentemos uma semana abençoada, na dependência de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale a cada um de nós, meu Pai, que ninguém fique de fora dessa experiência, para que em nome de Jesus, o Teu povo, Senhor, seja lançado em direção ao caminho que Tu desejas, a novas atitudes, a novos lugares, Senhor, onde o Teu reino, Senhor, há de crescer, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e na vida de todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, meu Pai. Nós entregamos este momento nas Tuas mãos, que não seja pelo muito saber, mas que tudo seja pelo Teu Espírito, ó Pai. Que Teu Espírito ministre a cada um de nós com poder, meu Pai, para que a nossa vida seja transformada. E nós entregamos estes momentos nas Tuas mãos, no nome santo, bendito e excelso de Jesus. Amém, amém. Queridos, uma experiência transformadora na vida daqueles discípulos. E se você pega na sua Bíblia, você vai ver que o início dessa experiência fala sempre de Jesus andando sobre as águas. Este texto ele é descrito não com tanta propriedade como aqui em Mateus, mas em Marcos capítulo 6 e em João capítulo 6, eles descrevem essa experiência de Jesus andando sobre as águas. Mas aí a gente pensa assim, mas Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito mais palpável para cada um de nós. Porque quem passa por essa experiência também é o apóstolo Pedro. Pedro, um homem como nós, uma pessoa comum como nós, sujeito aos mesmos problemas de alma, aos mesmos problemas emocionais, a tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas. Nós normalmente colocamos Jesus num patamar muito alto, mas Pedro é algo que se assemelha, é uma pessoa que se assemelha mais a nós. E eu gostaria que nós estivéssemos vendo essa experiência de Pedro, para trazer essa experiência para as nossas vidas. Mateus, ele descreve com muita propriedade tudo aquilo que aconteceu nesse cenário.
um cenário muito interessante. Se você voltar para trás, na descrição que Mateus vem fazendo no capítulo 14, vocês vão ver que João Batista havia sido morto e foi enterrado no começo do capítulo 14. Você vai ver que os discípulos passaram por um momento sobrenatural muito maravilhoso, muito grande, que foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante é que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com alguns poucos pães e alguns poucos peixes que estavam ali na mão dos discípulos. O sobrenatural de Deus entrou ali de uma forma tremenda para mexer no coração daquele povo. E o interessante é que o povo, vendo tudo aquilo, eles começaram a declarar. João, no capítulo 6, ele descreve, 6,14, ele descreve essa cena. Que o povo, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles disseram, esse é o profeta que nós estávamos esperando. E eles estavam decidindo ali colocar Jesus como rei à força. Mas Jesus, ele veio para algo diferente. Ele não veio como um rei físico, ele veio como um rei espiritual. Então Jesus, ele desejando que os seus discípulos não fossem influenciados por aquela situação, o que ele fez? Ele convenceu os discípulos a subirem no barco e saírem pelo mar para irem encontrá-lo mais à frente, em outro lugar que eles haviam marcado. E Jesus ali convenceu aquelas pessoas que não era o tempo dele ser coroado rei. E ele saiu daquela situação, como o texto fala, e subiu ao monte para orar. E a cena nos fala de uma experiência sobrenatural. Vocês viram no texto que Jesus, ele vem ao encontro do barco, andando por sobre as águas. Queridos, uma experiência sobrenatural. Uma experiência que não é palpável a cada um de nós pela nossa razão. Muitos de nós gostaríamos de andar sobre as águas, mas para muitos de nós isso é impossível. Mas para Pedro não foi. A experiência de Pedro andar sobre as águas é fascinante para cada um de nós, é algo que nos fascina. É uma cena diferente de tudo o que nós vimos. Quando nós olhamos para Jesus, nós achamos mais normal. Mas quando nós olhamos para Pedro, é algo, assim, muitas vezes inalcançável na nossa mente, aquilo que nós pensamos, nos nossos desejos. E o pedido ousado de Pedro, quando Jesus se aproximou do barco, Pedro, ele falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, que o Senhor me faça andar sobre as águas. Que o Senhor me leve aí até o Senhor. E o que Jesus respondeu? Vem. Jesus está sempre pronto a atender às nossas necessidades, aos nossos desejos. E tudo aquilo que vai servir de exemplo para nós, Ele está sempre pronto a cumprir nas nossas vidas. Pedro é um personagem bíblico que ele está sempre nos surpreendendo com a sua impulsividade. Pedro, uma pessoa muito impulsiva, ele queria participar de todas as coisas. As atitudes audaciosas que Pedro tomava. Com certeza, nós olhamos as coisas que aconteceram com Pedro e nós vemos muito daquilo que acontece na nossa vida. Muitas coisas que aconteceram com Pedro acontecem com cada um de nós. E é interessante que esses tipos de experiência, quando nós vamos estudar teologia, os teólogos, eles falam de experiências de tempestade, né, de coisas que acontecem no mar. E normalmente eles falam em dois tipos de experiência. Uma experiência de correção, que é quando ele nos disciplina.
E nós vemos isso de uma maneira muito clara no livro de Jonas, quando ele proporciona essa experiência para Jonas, uma experiência de correção. Mas eles falam também numa tempestade de perfeição, algo que nos ajuda a crescer. E essa é a experiência que Pedro passou. Com certeza, Pedro entrou naquela experiência de uma forma, mas ele saiu daquela experiência uma pessoa muito melhor, uma pessoa com muito mais fé na vida dele. E eu chamo a cada um de nós para analisar essa experiência de Pedro. Nós vamos trabalhar em cima dessa experiência de Pedro, da vida de Pedro, do momento de Pedro, né? E eu gostaria de estar analisando essa experiência de Pedro em 3 cenários. Em cima de 3 cenários, nós vamos analisar essa experiência de Pedro. A primeira experiência de Pedro é quando Pedro está no barco. Ele está ali dentro do barco. E eles viviam uma situação, o texto nos fala que eles saíram ao mar um pouquinho antes do entardecer, antes das 6 horas da tarde. E o texto fala também que na 4ª vigília da noite, a noite era dividida em 4 vigílias pelos romanos. E cada vigília era de 3 em 3 horas. Então, quando eles estavam na 4ª vigília, é o momento em que eles estão das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, se nós fizermos as contas, nós vamos perceber que eles estavam remando ali já há mais de 9 horas, no mínimo há 9 horas remando. E o texto fala que o vento era contrário, então eles não conseguiam avançar. Eles estavam longe da praia, mas eles ainda estavam muito longe do lugar onde eles deviam chegar. O vento era contrário, e as ondas, elas batiam no costado do barco. As ondas vinham e empurravam o barco para trás devido ao vento. E essas condições acompanharam aqueles discípulos ao longo de toda a noite, todos os momentos em que eles estavam ali dentro daquele barco. Aquela situação não mudou. Mas para eles, homens acostumados ao mar, homens que já haviam experimentado muitas vezes aquela situação, era apenas um péssimo contratempo para os seus esforços. Vocês podem perceber pelo texto que eles não estavam apavorados, que eles não estavam desesperados, porque eles sabiam que, naturalmente, aquela situação, um momento, seria vencida. Essa era uma situação que eles conheciam muito. E quando nós olhamos para Pedro ali, vamos nos colocar no lugar de Pedro naquela situação. Um homem experimentado, um homem que estava acostumado a viver aquele tipo de situação, né? Ele estava sofrendo para sair daquela situação. Mas, para ele, o barco era um lugar seguro. Ele não estava desesperado. Ele sabia que, dentro daquele barco, ele estava seguro, ele se sentia confortável, apesar das dificuldades. Queridos, isso nos lembra o quê? Muitas vezes, as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as nossas situações de conforto, onde nós já estamos acostumados com as coisas. Muitas vezes nós deixamos de avançar, nós deixamos de crescer, porque nós estamos acostumados naquele mundinho nosso, onde as coisas acontecem do nosso jeito, onde as coisas acontecem segundo a nossa vontade. E é assim que Pedro se sentia, confortável. Por quê? Porque não tinha nada de novo naquilo que ele já vinha enfrentando ao longo dos anos como pescador. Queridos, a nossa vida, ela não pode ser vivida dentro do nosso oikos, aquele lugar onde nós nos sentimos desconfortáveis. Nós precisamos
mudar as nossas vidas. A palavra de Deus fala que nós precisamos crescer na vontade de Deus, que nós precisamos crescer segundo tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas se nós não avançarmos, a nossa vida continua igual, e nós continuamos aqueles cristãos que não crescem em experiências com Deus. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para que nós tenhamos experiências sobrenaturais. Amém? Deus não nos quer com experiências apenas em alguns momentos da nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja uma experiência sobrenatural com Ele. E para que isso aconteça, nós precisamos sair do nosso mundo, da nossa situação de conforto. Nós lemos a Bíblia, mas, queridos, quantas revelações que existem na palavra de Deus. Quantos cursos de aprender a Bíblia que nós fazemos, e quantos cursos que nós fazemos que nós abandonamos ele pela metade. Quantas coisas ficam pela metade da nossa vida. Não é esse o propósito com que Deus nos chamou. Não é esse o propósito que Deus tem preparado para cada um de nós. O barco, o nosso barco, pode ser uma situação de conforto, mas não é uma situação de crescimento se nós continuamos sempre naquela vidinha morna, naquela vidinha fria, que muitas vezes nós nos encontramos. Para avançar, muitas vezes, nós precisamos sair desse lugar que nós achamos seguro, o lugar das mesmas coisas. Nós precisamos avançar, nós precisamos buscar coisas novas, experiências novas com Deus a cada dia. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, uma época você lê um texto, e aquele texto te revela alguma coisa. E dali a alguns anos você volta a ler aquele mesmo texto, e Deus tem uma revelação diferente daquela palavra que você leu. Deus, ele é sempre proativo, Ele está sempre transformando, Ele está sempre mudando todas as coisas. Esse é o nosso Deus, é um Deus de revelações, é um Deus do sobrenatural, queridos. E Ele nos chama para isso. E essa é a experiência que Pedro está passando ali. O que Jesus disse para Pedro? Vem experimentar algo novo. Venha, não fique no mesmo. Você precisa deixar de ser um pescador, de você viver nas mesmas coisas, para você experimentar o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. É esse o chamado para nós nesta manhã. É essa experiência que Deus quer nos chamar essa manhã, para que nós experimentemos o novo, a revelação, o sobrenatural. Pode ser que nós nunca andaremos sobre as águas, mas coisas novas vão acontecer nas nossas vidas. Você orar por uma pessoa, aquela pessoa ser curada. Você orar por algo que você não está esperando e Deus cumprir isso na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Este é o reino de Deus hoje nas nossas vidas. É isso que Deus espera de cada um de nós, amém? Mas as cenas continuam acontecendo. E o segundo cenário que aparece para nós é Pedro andando sobre as águas. Primeiro Pedro estava dentro do barco, mas aí ele vê Jesus. E aí Jesus chama, vem, e ele vai. E Pedro vai andando sobre as águas. Queridos, quando nós olhamos a cena, a gente vê que o cenário mudou alguma coisa? Não, o cenário não mudou nada. As ondas continuavam altas, batendo no barco, a situação não mudou, o barco não conseguia avançar. Estava acontecendo tudo da mesma forma. Mas Pedro,
apesar de todas aquelas ondas, o que aconteceu com Pedro? Pedro mirou Jesus e o que aconteceu com ele? Ele andou sobre as águas. Que coisa tremenda, amados! Que experiência fantástica! Quantos de nós podemos passar por uma experiência dessa? Pedro é como nós. Pedro é como cada um de nós. Ele não é diferente. Ele não foi uma pessoa diferente de nós. Ele viveu as mesmas coisas que nós. Interessante, né? As coisas continuavam do mesmo jeito de quando ele estava dentro do barco. As ondas estavam altas, mas a empolgação dele com a aventura, e ele fascinado com a pessoa de Cristo, ele ignorou todas essas ondas, tudo aquilo que estava acontecendo, que continuou acontecendo. E ele foi. Ele seguiu em frente, né? Ele estava concentrado, extasiado pelo desafio de caminhar sobre o mar até chegar a Jesus. Ele estava extasiado com aquele tipo de situação. Nós também, nos nossos momentos de grande mover espiritual, nós nem percebemos a existência dos obstáculos na nossa vida, não é verdade? Cada um de nós, quando está experimentando o sobrenatural de Deus, a gente esquece tudo aquilo que está ao nosso redor, todos os problemas que nós estamos enfrentando. E esse é o foco que Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Quando nós nos concentramos nele, quando nós estamos extasiados com a presença dele, os problemas vão continuar existindo. As ondas, elas não sumiram. Os problemas estavam ali do mesmo jeito, mas Pedro estava vendo os problemas de uma maneira diferente. Aquilo não amarrou mais a vida de Pedro. Aquilo não foi algo que impediu Pedro de avançar. E esse é o grande segredo da experiência de Pedro. Um dos grandes segredos da experiência de Pedro. Quando nós nos focamos em Jesus, nós conseguimos seguir adiante. Apesar do divórcio, apesar do câncer, apesar dos problemas financeiros, apesar das lutas da vida, dos problemas de relacionamento, extasiados com Jesus, focados em Jesus, nós conseguimos ir à frente. Esse precisa ser o foco da nossa vida. Mas sempre tem um mais, né? Em determinado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus e ele olhou para onde? Para as águas, para as ondas. As ondas que estavam ali por toda a noite, de repente se tornaram um empecilho na sua experiência, provocando um temor paralisante em Pedro, e puseram fim ao seu andar sobre as águas. Queridos, nós podemos olhar para Jesus, ou nós podemos olhar para os problemas. Pedro, que estava olhando para Jesus, e o sobrenatural estava acontecendo na vida dele, e de repente, ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao redor dele. E isso o paralisou. E aquela experiência sobrenatural, de repente, deixou de acontecer. Quantas vezes nós estamos extasiados com Jesus, mas aí aparece o primeiro problema, a primeira situação desconfortável, a primeira intempérie na nossa vida, e nós deixamos de focar Jesus. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? E nós nos tornamos aqueles cristãos que experimentam altos e baixos na vida. Um dia estamos lá no céu, e no outro dia estamos aqui na terra. Eu não falo que nós estamos no inferno, porque o inferno é lugar do capeta, não é nosso lugar, amém? Nós estamos aqui na terra. Um dia estamos no céu e um dia aqui na terra. E na terra nós sabemos o que acontece. O mundo é mau,
ele jaz no maligno, os problemas estão aí em todos os lugares, as coisas estão acontecendo em todos os lugares, e se nós focamos a nossa vida aqui na terra, nós nos esquecemos de que Jesus, Ele é Senhor de todas as coisas. Isso não pode nunca sair do nosso coração. Jesus, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor das minhas finanças, Ele é Senhor do meu físico, Ele é Senhor dos meus relacionamentos, Ele é Senhor de todas as coisas. Isso precisa estar não só na nossa mente, mas gravado no nosso coração. Amém? Esse precisa ser o foco. Mas por que aquele êxtase de Pedro passou? Porque Pedro duvidou. Pedro olhou para as circunstâncias e ele duvidou que ele era capaz de viver aquela experiência. Amados, quantas vezes nós deixamos de viver experiências tremendas nas nossas vidas porque nós duvidamos. Duvidamos que Deus é maior que qualquer problema. Duvidar carrega o significado de nós estarmos indecisos entre dois caminhos. Duvidar significa isso. Quando nós estamos indecisos entre dois caminhos. Ou nós queremos o céu ou nós queremos a terra. E nós precisamos almejar o céu todos os dias da nossa vida. E a nossa oração precisa ser: Senhor, queremos o céu aqui na terra. A Tua presença em cada lugar onde estiver. A Tua presença em cada momento, em cada segundo da minha vida, para que o Teu reino seja uma realidade, em cada momento que eu viver aqui na terra. Essa precisa ser a minha oração diária. Eu não posso pestanejar com relação a isso, porque senão eu afundo. Eu afundo. E cada projeto da nossa vida, ele tem seus aspectos desagradáveis, não há como evitar isso. Quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa, nós vamos encontrar muitos problemas naquilo que nós estamos fazendo. Quando você se dispõe a ser um profissional, você precisa estudar, você precisa fazer provas, você precisa se preparar, você precisa fazer tantas coisas, são tantas lutas que nós enfrentamos para conseguirmos ser bons profissionais. Os problemas, eles vão estar acontecendo. São aspectos desagradáveis, não há como evitar isso, porque nós vivemos nesse mundo. Mas, quando nós trazemos Jesus para o nosso mundo, esses momentos desagradáveis, eles vão passar na nossa vida, amém? Esses momentos desagradáveis, eles vão ser vencidos. Nós devemos estar sempre prontos a pagar o preço necessário para conquistar o êxito. E qual vai ser o êxito da nossa vida? Aqui na terra, saquearmos o inferno e povoarmos o céu. E o êxito maior, concluído tudo isso, é nós estarmos reinando com Jesus. Amém? Jesus é o nosso rei, não é? Nós cantamos isso tantas vezes. Ele é o rei, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos trazer essa realidade para cada um de nós. Mas Pedro duvidou. E Jesus o chama de homem de pequena fé. E o interessante é que nós vemos textos que nos ensinam que nós
se tivermos uma fé como um grão de mostarda, o que Deus faria? Ele transformaria essa fé em algo grande. Mas a dúvida é o contrário da fé. Quando você fica indeciso entre dois caminhos, o caminho da fé é o caminho de Jesus, mas o caminho da dúvida é o caminho do mundo, onde você vai ser senhor daquela situação. Interessante é que esse texto nos ensina o quê? Se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, que ele aumentaria essa fé e transformaria essa fé em coisas grandes. Mas essa fé, ela precisa estar direcionada em Jesus. Essa fé não pode estar direcionada na capacidade que nós achamos que temos. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes para cumprir todas as coisas na nossa vida, que nós não precisamos de Deus. E esse é o caminho da dúvida. Mas uma fé pequena, Deus pode transformar em algo sobrenatural. A princípio, Pedro ficou extasiado com aquela situação. E a fé dele fez com que ele andasse sobre as águas. Mas a dúvida fez com que ele afundasse. Quantas vezes nós temos afundado? Quantas vezes nós temos andado por esse outro caminho? Nós temos andado indecisos com relação ao caminho de Jesus. Apesar de que Deus, Ele aproveita cada experiência que nós temos na nossa vida. Deus, Ele não perde nada daquilo que acontece com cada um de nós. Ele vai transformar isso em experiência. Até o Pedro afundando foi transformado numa experiência que nós vamos ver em seguida. A fé, queridos, é algo sobrenatural de Deus. A carta aos Coríntios nos ensina que fé é dom de Deus, é um dom que o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro de nós. E quanto mais nós estivermos cheios da presença dEle, mais fé nós temos. Pedro poderia ter ido e voltado naquela experiência. Ele poderia ter ido e voltado. E esse é o terceiro cenário que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês. Que é o cenário do Pedro afundando. Coitado do Pedro, né? Ele experimentou algo tão sobrenatural, mas ele experimentou algo terrível na vida dele. E, queridos, Pedro era um pescador, ele estava acostumado a nadar. Pedro sabia nadar. Mas ele ficou tão paralisado com aquela situação, com as ondas, com o medo, com a dúvida que cresceu no coração dele, que ele afundou. Mas ele fez a coisa certa, não fez? Para quem que ele clamou? Ele clamou por Jesus. Ele tomou a decisão correta. Aí vocês imaginem aquela situação. Queridos, Jesus não estava em cima de uma prancha, Jesus não estava num barco, ele não estava em lugar nenhum, ele estava andando sobre as águas, não tinha nada para segurar Jesus. Vocês imaginem esse sobrenatural. Isso é uma coisa tremenda. Só Deus proporcionar uma experiência dessa para nós. E Pedro, de repente, afundando, como é que Jesus puxou Pedro ali para cima? Vocês já pararam para pensar? Ele estava apoiado em alguma coisa para conseguir levantar Pedro? Isso é outra experiência sobrenatural. O que Jesus fez? Jesus pegou a mão de Pedro e levantou ele daquela situação. E nós podemos trazer isso para as nossas vidas também. Quantas vezes você não se acha afundando em situação de desconforto, em situação de dificuldade financeira, e você não vê um lugar onde se apoiar? Mas Jesus
apesar de toda a falta de apoio que você possa estar tendo na sua vida, Jesus, ele te leva para fora daquela situação, amém? Jesus, ele vai te dar um escape daquela situação. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono dos meus fios de cabelo. Ele é dono dos meus cílios. Ele é dono das minhas células. Ele é dono de todas as coisas, queridos. Só que ele precisa ser o dono. Nós precisamos abrir mão disso. Ele precisa ser Senhor sobre todas as coisas. Pedro não precisaria ter afundado. Quando nós olhamos para aquela cena, Jesus deixou de estar ali em algum momento? Ele estava ali em todo o momento. Ele estava ali em todo o momento. Era só ele ter caminhado na direção de Jesus. E quantas vezes nós nos sentimos em dificuldade, porque nós achamos que Jesus está distante de nós. Queridos, Deus está ao nosso redor a todo momento. Nós podemos contar com Ele em todas as situações. Em situações de grandes pecados, em situações de grandes dificuldades. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração rendido ao nosso Deus. Um coração quebrantado faz com que o coração de Deus se alegre por cada um de nós, porque é aquele momento em que nós dizemos para Deus que nós erramos, que nós não conseguimos andar sem o perdão dEle, que se nós não conseguimos andar sem Ele transformar aquela situação. Porque quando o inimigo sabe do nosso erro, o que ele vem fazer? Ele vem nos atacar, ele vem usar aquela situação para nos jogar mais para baixo. O que Satanás queria com Pedro? Que ele afundasse literalmente e não voltasse mais, que ele se afogasse. Mas Jesus está sempre pronto. Depende muito mais de nós do que dele. Depende muito mais de nós do que dele. Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos levar para uma situação diferente daquela que nós estamos enfrentando. Mas a rápida intervenção de Jesus salvou a Pedro, amém? Como pode nos salvar? A nossa busca na direção de Jesus, nosso clamor na direção de Jesus pode nos salvar de todas as situações que nós estamos enfrentando. Nós podemos até sair chamuscados de alguma situação, mas sairemos vivos. Porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós, amém? Esse é o propósito que Deus tem para a minha vida, esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. As experiências de Pedro podem ser experiências que nós vivemos todos os dias da nossa vida. E muitas vezes nós cremos que as circunstâncias ao nosso redor é que nos fazem cambalear na vida. Muitas vezes nós cremos nisso. Ah, mas o meu chefe é muito chato, o meu chefe faz isso comigo, aquelas pessoas me perseguem. Muitas vezes que nós achamos que essas situações é que nos fazem cambalear na vida. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias. Mas a experiência de Pedro, ela nos revela que não são estas circunstâncias que nos afetam, mas sim a perspectiva com que olhamos para elas. A perspectiva com que você olha para aquilo que está na sua vida é que pode te fazer afundar e pode te fazer levantar também. Com que perspectiva que você olha para a situação difícil que você está enfrentando? O que vai no seu coração? O que vai na sua mente, na sua alma, nas suas emoções? Com que perspectiva que você olha para aquilo que você está
enfrentando no dia a dia. E é interessante que Pedro, a gente vai ver que o lugar onde ele estava parado no momento da tempestade, quando ele estava dentro do barco, ele reagiu de uma forma, quando ele estava andando sobre as águas, ele reagiu de uma forma, e quando ele afundou, ele reagiu de outra forma. O lugar onde nós estamos parados, muitas vezes determina o tipo de resposta que nós vamos dar. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. A nossa resposta tem que ser sempre a mesma, porque nós somos filhos de Deus. Nós participamos de um reino todo-poderoso, de um Deus criador que criou todas as coisas, de um Deus que é especial, que olha por mim em cada detalhe da minha vida, que conhece aquilo que vai no meu coração. Ninguém sabe aquilo que eu estou pensando, só Deus sabe. Nem o nosso inimigo sabe aquilo que nós estamos pensando. Só Deus é que sabe. Quando nós estamos focados nesse Deus, a resposta que nós vamos dar à situação que nós estamos enfrentando é a resposta correta. Amém? Mas o texto arremata com uma experiência fantástica. Uma experiência que pode dar um norte para cada um de nós. Muitas vezes, você fica com dúvida, muitas vezes você divaga em alguma situação que você está enfrentando. Mas, quando nós lemos os versículos 32 e 33, precisa crescer uma certeza no nosso coração do Deus que nós servimos. O versículo 32 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Querido, você pode estar onde você estiver. Se Jesus estiver contigo, o vento vai cessar. A intempérie vai cessar. Pode estar o maior tumulto ao seu redor, o maior tumulto no lugar onde você está, mas aquela paz que excede todo entendimento, e esse texto fala de paz, aquela paz que você vai ter no seu interior, que vai fazer com que você não seja tragado pela situação, você não seja tragado pelas suas emoções. Espiritualmente você vai estar em paz. Jesus no seu barco, a sua situação vai ser muito diferente das pessoas que estão sem Jesus. É muito diferente. Mas como ter Jesus sempre no barco? Ele arremata, o autor arremata no versículo 33, e diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia! Forte aplauso ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Toda a experiência que eles presenciaram ali, naquele momento. Pedro passou pela experiência. Eles estavam ali apenas de observadores. Mas, o que aconteceu de comum entre eles? Eles adoraram a Jesus. E esse é o grande segredo das nossas vidas. A adoração a Deus precisa ser um estilo de vida para cada um de nós. A adoração a Deus precisa ser algo que move o meu coração, que move as águas da minha vida. A adoração a Deus vai fazer toda a diferença. E queridos, nós falamos de uma igreja que precisa ser avivada, que precisa passar por um grande avivamento. Pedro experimentou um avivamento ali naquele momento, não experimentou? Ele andou sobre as águas, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Mas onde estavam os outros discípulos? Eles ficaram na situação de conforto. O
Uma igreja avivada, queridos, é uma igreja que se move em conjunto. Não são apenas algumas pessoas sozinhas que vão fazer a diferença. A igreja precisa caminhar junto. Vocês imaginem aquela situação, se deviam estar pelo menos 12 discípulos, que eram os 12 que andavam com Jesus, os 12 saindo ali para caminhar sobre as águas. Este seria o grande avivamento na vida daqueles discípulos ali naquele momento. Mas quem foi ousado? Pedro. Os outros esperaram passar a oportunidade. Esperaram passar a oportunidade. Queridos, a oportunidade está aberta para cada um de nós. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus, ou você pode continuar na situação que você se encontra. E quando nós falamos de uma igreja avivada, é uma igreja completa, não apenas algumas pessoas, mas todas as pessoas experimentando esse sobrenatural de Deus. E isso vai fazer com que o mundo seja transformado. E isso vai fazer com que o reino de Deus seja uma realidade palpável nas nossas vidas. E Jesus volte para buscar a igreja dele. Amém? Esse é o propósito que precisa mover os nossos corações. Gostaria de chamar os músicos para nós estarmos orando. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei o que tem apertado a sua alma. Eu não sei a ansiedade que você está vivendo, mas Deus sabe. Deus sabe tudo aquilo que vai no seu coração. Deus sabe tudo aquilo que você está passando na sua vida. Talvez seja um problema de relacionamento. Talvez seja um momento de dificuldade financeira. Talvez seja um problema físico, alguma doença que você esteja enfrentando. Mas Deus, nesta manhã, te chama para o sobrenatural dele. Te chama para uma experiência sobrenatural. E nós não podemos ficar de fora disso nas nossas vidas. Nós não podemos andar mais em altos e baixos na nossa vida. Nós precisamos manter uma vida constante na nossa vida. Nós precisamos manter uma vida constante. Uma vida onde o sobrenatural de Deus é palpável, é visível em cada lugar onde eu estiver. Se não tem dia que você está no baixo, alguém chega para você e pede para você orar, e é uma situação difícil que aquela pessoa está enfrentando, e aí você, na situação de baixo, o mundo tomando conta daquela situação onde você está, que você está presenciando ali. Como é que vai ser essa sua oração? Que fé que você está carregando no seu interior? Nós precisamos nos tornar cristãos que vivem a experiência de Jesus a todo momento, em cada detalhe. Nós precisamos nos tornar cristãos que andam no patamar do sobrenatural, que experimentam o sobrenatural em cada decisão que tomamos, em cada momento em que caminhamos neste mundo. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. E gostaria que você saísse do seu lugar para nós estarmos orando. Queridos, ainda nesse sentimento de adoração, de louvor, de reconhecimento do que Jesus significa para cada um de nós, eu gostaria que nós estivéssemos orando juntos nessa hora. E eu vou orando, vocês vão repetindo. Amém? Pai Celestial, nesta manhã, eu ouvi a Tua mensagem. Eu percebi que a experiência de Pedro pode acontecer na minha vida. Eu quero, Senhor,
essa experiência para mim. Por isso, Senhor, coloca no meu coração a fé que muitas vezes pode faltar na minha vida. Que esta fé, Senhor, me leve a experimentar o Teu sobrenatural em todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu Te chamo para fazer morada dentro do meu coração e que todos os dias da minha vida sejam vividos debaixo do Teu senhorio. Eu quero experimentar, Senhor, um crescimento espiritual na Tua palavra, nos Teus testemunhos, como experiências na minha vida. Por isso, Senhor, eu me coloco aberto para que o Senhor reine dentro de mim e em toda a minha vida. Eu Te agradeço, porque essa experiência vai me marcar para sempre. E eu não sairei daqui a mesma pessoa de como entrei. A fé é que vai me fazer mover. E nenhuma dúvida vai reinar mais na minha vida. Obrigado, Senhor, por essa experiência, por esta unção de renovo. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Um forte aplauso ao Senhor.